estamos de volta com o seu estilo de vida e eu quero te dar um número de telefone que você já sabe, para você participar com a gente aqui durante a nossa entrevista. Nós vamos falar sobre Tersol e Caladrius, então se você tem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer, pode mandar aí por SMS ou por WhatsApp, o número é 92, código de Manaus, 8111-4512. Mande aí a sua pergunta, a gente está esperando. Agora, imagine, a pessoa acorda e percebe que está com o olho inchado e que há uma bolha na pálpebra que dificulta um pouco o movimento dos olhos. E aí, quando vai ver, descobre que está com Tersol. Você provavelmente já deve ter tido esse problema na vida. Bom, embora existam duas patologias diferentes responsáveis por esse inchaço, essa bolha, quase todas as lesões da pálpebra são consideradas tersóis, outras são chamadas de calásio. E é sobre esses assuntos que a gente conversa agora com o nosso convidado, Dr. Cláudio Chaves, filho, que é oftalmologista. Bem-vindo ao Estilo de Vida, bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Estamos à disposição para esclarecer sobre essa dúvida. Então vamos começar falando aí um pouco da diferença, né, do tersol e do calásio. O que é cada uma dessas patologias, doutor? Bom, o tersol, ele é uma inflamação mais aguda da pálpebra, né? Então, na grande maioria dos casos, a gente tem sinais de inflamação no olho. O olho fica com a pálpebra mais vermelhada, o paciente queixa bastante dor e fica com muito inchaço também. Então, às vezes a pessoa simplesmente acorda com um inchaço grande da pálpebra, com dor à movimentação, até para abrir os olhos, não consegue bem e vai verificar tá com o ordéolo, que é o nome do tersol. Realmente, então a gente vê a pálpebra bastante edemaciada e o paciente tem muita dor. Como acontece o tersol? O tersol acontece por uma infecção bacteriana, então geralmente bactérias que existem na própria pele do paciente, ou muitas vezes a manipulação, o coçar os olhos com a mão suja, acabam levando essas bactérias que infeccionam. Esse aí é o tersol, né? Isso, então infeccionam o folículo piloso, os cílios, e fica com essa infecção nos olhos. É preciso fazer o tratamento, né? Então o tersol exige bastante compressa de água morna, que ajuda a dilatar, o calor vai dilatar, então a glândula acaba muitas vezes melhorando, e também o tratamento com antibiótico, muitas das vezes usando pomada mesmo na região. Agora a gente está falando, né, dos problemas que causam isso, por exemplo, a mão suja, coçar o olho, isso tudo pode ocasionar? É uma das grandes causas da formação do tersol, do ordéolo. Agora só abrir um espaço aqui, porque muita gente fala, quando está com tersol, souvenir, né, usa a palavra assim, alguma coisa para uma grávida. Não tem nada disso, né, doutor? É bom desfazer esse Realmente mito. não. E algumas vezes pode acontecer o tersol, o ordéolo, pela própria baixa da imunidade do paciente. Então, às vezes a pessoa não se alimenta bem ou está com um quadro gripal, de virose. E essa baixa da imunidade acaba fazendo com que bactérias que normalmente existem na pele façam infecção nessa região dos folículos, que dá a infecção que a gente chama de tersol. Algumas vezes o tersol não resolve com tratamento, e aí é preciso fazer uma cirurgia para fazer a drenagem dessa glândula que foi infeccionada pela bactéria. Agora, doutor, quem usa lente está mais propenso a ter o tersol ou não existe isso? A lente de contato é um método muito eficiente de correção do grau e muitas pessoas usam, mas realmente ela exige muito mais cuidado do que o óculos, porque o óculos não tem esse contato dentro dos olhos. Então a lente de contato exige bastante manutenção, a manipulação, os produtos de limpeza, porque você pode acabar levando uma infecção para o olho com o uso incorreto da lente. Então, tersol, poucos casos, mas outras infecções mais sérias do olho podem acontecer por conta da lente. Então, preciso bastante cuidado com o uso da lente de contato, que seja sempre feito um acompanhamento com o médico para realmente não deixar passar nenhum problema mais sério. Agora, se a pessoa começou a sentir o olho doído, como a gente pode falar, né? O olho está doído, ela pisca, sente que está doendo. Já é um sinal que ela precisa ver se isso é o início de tersol ou de calásio?
O tersol, ele na grande maioria das vezes, ele tem sinal de inflamação. Então a gente diz que tem dor, tem calor, fica mais vermelho a área acometida da pálpebra, né? E tem muito incômodo realmente, né? Então acaba que o tersol, ele é uma infecção que é muito sintomática, o paciente sente muito. Já o calásio, que é um outro tipo de inflamação das glândulas, é uma inflamação mais crônica, em que algumas glândulas da região da pálpebra, elas ficam entupidas. E aí elas não conseguem ter o seu funcionamento correto, a secreção da glândula acumula dentro dela. E aí fica aquela bola na pálpebra, né? Você vê uma região mais aumentada da pálpebra. Olha, nesse caso aí a parte inferior, né? E pode dar tanto na parte superior quanto inferior do olho. Tanto superior como inferior. Só que no calásio a gente não tem sinal inflamatório, a gente não tem os olhos muito vermelhos. Só um inchaço, é só aquela bolinha que fica na região da pálpebra, que às vezes o paciente fica meses com ela. E também o calásio é aconselhado usar muita compressa de água morna. E aí a gente vê um caso de tersol, que tem sinal inflamatório, né, que tem já secreção, já com secreção observa, purulenta, né? Então realmente essas inflamações, quando tem atividade inflamatória intensa, realmente são os tersóis, os ordelos. Agora a gente pode dizer que isso é contagioso, doutor, ou não? Pelo ar não, né? Porque o calásio ele não chega a ser uma infecção. O calásio é somente o entupimento da glândula e a secreção fica presa ali dentro. Já o ordelo é uma infecção bacteriana, então tem bactéria, mas a gente não pega a bactéria pelo ar. Você pode ter transmissão se tiver um contato com a secreção do olho, que é mais difícil. Entendi. Então, muito diferente da conjuntivite, né? Que já a conjuntivite já transmite, calásio e tersol realmente não transmite. Bom, a gente vai fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta falando muito mais sobre esse assunto e os cuidados que você precisa ter para prevenir aí um futuro tersol ou um calásio. E você aproveita já esse intervalo também para mandar a sua dúvida, o seu questionamento. A gente quer ver a sua participação aqui com a gente. Não saia daí, o Estilo de Vida volta já já.